O futuro da Amazônia está ameaçado por muitas atividades destrutivas. A extração da madeira, a mineração e a conversão da floresta em pasto e áreas de agricultura. E por conta das queimadas, o mundo inteiro começou a discutir qual vai ser o seu destino. Mas você sabe qual é a real importância da Amazônia para a humanidade e para todo o planeta? A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo e abriga a maior biodiversidade do planeta. 20% das espécies da Terra estão lá. São cerca de 40 mil espécies de plantas, 300 espécies de mamíferos e 1.300 espécies de aves. E 20% da água doce não congelada do planeta está lá. Ela regula o aquecimento climático e representa 40% de todo o território da América do Sul, sendo que um pouco mais da metade está no Brasil e o restante dividido em 8 países. A maior floresta tropical tem também o maior e mais volumoso rio, o Amazonas. Lá está também uma das maiores diversidades culturais do mundo, com centenas de etnias e de povos. Ela é uma das grandes reguladoras do clima do mundo e exporta todos os dias um enorme volume de umidade para a atmosfera. O clima da América do Sul e do Brasil, em especial, é regulado pela Amazônia. As chuvas que alimentam o agronegócio do país e que trazem a água para o Sudeste dependem da umidade transportada da Amazônia. Mas mesmo com todas as informações relevantes que mostram o quanto a Amazônia é essencial para a vida do planeta, ainda tem muita gente que quer destruir ela por interesse próprio. O procedimento para obter a posse de terras públicas é fonte permanente de conflitos entre os povos indígenas, os grileiros e o poder do Estado. Os ambientalistas acusam os pequenos proprietários de se aproveitarem da falta de fiscalização para expandirem as suas terras na Amazônia. Porque trata-se de um local sem comunicações, sem vigilância, sem outra lei além da imposta pelos proprietários de terra, madeireiros e mineiros ilegais para saquear os tesouros da maior floresta do Brasil. O desmatamento também vem pela especulação imobiliária, porque a área fica desprotegida e assim é mais fácil de vender. Chega, derruba, queima e vende. O programa Queimadas, do INPE, diz que os registros de focos de incêndio de janeiro a agosto desse ano já são os maiores em 7 anos. Isso representa um aumento de 82% comparado ao mesmo período do ano passado. E chama a atenção dos cientistas o fato de que mais de 50% dos incêndios estão acontecendo na Amazônia e não no Cerrado, onde os incêndios, por motivos climáticos, costumam ser mais frequentes. O desmatamento em julho foi o pior mês da série histórica do DETER, que é um sistema de alerta para dar suporte à fiscalização e controle do desmatamento e da degradação florestal. Foram 2.254 km² apontados em alertas, uma alta de 278% em relação a julho de 2018. No começo de agosto, o diretor do INPE, o físico Ricardo Galvão, foi exonerado do cargo depois de divulgar uma pesquisa que mostrava a realidade das queimadas no Brasil em julho desse ano. Essa decisão marcou o final de um cabo de guerra que ele disputava contra o presidente Jair Bolsonaro e alguns outros ministros, como por exemplo Ricardo Salles, que é o ministro do Meio Ambiente. Eles contestam os alertas sobre o avanço do desmatamento divulgados pelo INPE, alegando que o Instituto está a serviço das ONGs. Ex-ministros ambientalistas e membros da comunidade científica temem que a exoneração do Ricardo Galvão abra portas para a censura aos alertas de desmatamento emitidos pelo INPE. Inclusive, recentemente, o Bolsonaro afirmou que os dados do INPE devem ser enviados primeiro ao Planalto para depois serem divulgados. Nem toda queimada é causada pelo desmatamento. Tem áreas em que o fogo é usado como ferramenta de baixa tecnologia para limpar pasto, mas acaba por sair do controle. E nem todo desmatamento é queimada. Mas na Amazônia praticamente não existe queimada natural devido à grande umidade da floresta. Ou seja, quase toda queimada é resultado da ação humana. Em meio à crise causada pelo aumento das queimadas da Amazônia, o presidente Jair Bolsonaro recebeu os governadores dos 9 estados da Amazônia Legal para tratar sobre as ações na região. Mas transformou o encontro numa sessão para reclamar sobre o número que ele considera excessivo de reservas indígenas e florestais. Segundo o presidente, existem mais de 400 pedidos de demarcação de terras indígenas prontos, mas ele não vai assinar nenhum. Pelo mundo, a imprensa deu destaque à Amazônia nas suas manchetes. Washington Post, New York Times, El País, Le Monde, The Guardian e vários outros. Além de afetar a imagem do Brasil lá fora, isso também pode trazer um impacto nas exportações brasileiras. A Finlândia, por exemplo, que está na presidência rotativa da União Europeia, disse que pretende encontrar uma forma de fazer o bloco banir a importação da carne bovina brasileira, por causa da questão ambiental. No mesmo dia, a França voltou a cogitar se opor ao acordo entre o Mercosul e a União Europeia, onde o agronegócio brasileiro é um dos beneficiados. Ou seja, a Amazônia tem uma importância vital para o planeta.
E o cuidado brasileiro com ela deve ser diretamente proporcional a isso. Não podemos relaxar ou fechar os olhos para o desmatamento, para as queimadas e para as terras indígenas. Porque o nosso meio ambiente, a nossa economia e a nossa sobrevivência dependem dessa floresta.